A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para continuarmos a nossa série de Salmos, ou a nossa série sobre o livro de Salmos. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo comentando o Salmo 126, procura aí na nossa playlist, porque você vai encontrar top, material excelente para a edificação da sua vida. Hoje iremos tratar, se não é o salmo mais conhecido, é um dos salmos mais conhecidos. Qual é ele? Salmo de número 23, que fala do nosso Senhor como nosso pastor. Então fica aí, porque depois da vinheta tem muita coisa boa pra gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-lo novamente aqui no nosso canal e desta feita estudando junto com você sobre este livro maravilhoso que é o livro de Salmos. Eu já falei no vídeo anterior e vou reforçar aqui. Se você quiser contribuir com esta série de Salmos, vai lá no nosso Instagram, tens.1minuto, e fala conosco no direct e fala assim, Toniel, eu gostaria que você comentasse sobre o Salmo de número tal. Nós iremos pegar, estruturar e faremos um vídeo sobre o Salmo que você solicitou. Então corre lá, dá a tua sugestão que nós publicaremos aqui no YouTube, tá bom? Sem mais delongas também, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito. E vamos, então, ler o nosso texto de hoje, que é o Salmos de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o nosso Salmo 23. A partir de agora, vamos expor para você cada verso aqui lido. Então, pega teu caderno de anotação, tua caneta e vai grifando aí o que nós iremos falar a partir de agora. Como eu falei para você, este é o Salmo mais lido, ou um dos mais lidos, ao lado do Salmo de número 91. E um dos salmos que mais as pessoas se identificam, gostam, né? Esse fala de... As pessoas dizem que falam de prosperidade, né? O 91 de proteção. Mas, afinal de contas, o que esse salmo traz de ensinamento para a nossa vida? O autor, fica bem claro aqui, é o salmista Davi. Não temos uma data precisa sobre os salmos, mas o que queremos aqui nos atentar é às suas importantes e valiosas lições. Primeiro ponto que eu quero analisar com você é o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este verso, ao longo dos anos, tem trazido várias controvérsias. Por que eu digo isso, várias controvérsias? Porque muitas pessoas têm se apoiado nesse salmo para dizer, eu conheço um cristão que serve ao Senhor e passa por necessidade. Eu conheço um irmão, uma irmã que já precisou de ajuda. Então, o que esse salmo quer dizer? O Senhor é meu pastor e nada, porque aqui tem um nada me faltará. Primeiro ponto que eu quero dizer para você é que na tradução para o português não foi levado em consideração alguns pontos. E então este nada aqui está no texto. Mas como seria ler, na verdade, este texto na tradução original? Seria, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, é Ele que não te faltará e não nada me faltará. Outra tradução que deixa bem claro esse primeiro verso é assim, o Senhor é meu pastor e não quero mais nada. O Senhor é o meu pastor
e não quero mais nada. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar a frase do Fyodor Dostoiévski, que eu sempre uso para simplificar esse primeiro verso. O Dostoiévski diz: há um vazio em cada ser humano do tamanho de Deus. Ou seja, ele está nos explicando que o vazio que há dentro de cada ser humano, só Deus pode preencher. É isso que o salmista está dizendo aqui. Quando eu tenho o Senhor como pastor da minha vida, ele me preencheu, me completou. Ou seja, não há mais espaço, não há mais o vazio. Por isso que o Senhor é meu pastor e não me faltará, porque ele me completou por completo. Mas de uma coisa é certa, não é o fato de você servir ao Senhor e ter ele por completo na tua vida que você não vai passar necessidades. Ao longo da história, nós percebemos que vários servos e servas de Deus passaram por dificuldades. Mas Deus sempre proveu uma saída, um meio para que eles assim sobrevivessem e vivessem até o tempo determinado por Ele. O que isso muda na perspectiva? É que partimos de um nada, então as pessoas dizem: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então tudo vai estar de muito. Tudo o que eu quiser eu vou ter. Tudo que eu precisar eu tenho. Não é isso. Ao longo do texto também você perceberá que isso que não faltará na tua vida é direção, segurança da parte de Deus, orientação, exortação, graça. Então isso é o que não faltará na sua vida. Espero que esse primeiro verso esteja bem explicado para você. O Senhor, você pode aplicar: o Senhor é o meu pastor e não me faltará, ou seja, ele não te faltará, né? Isso é uma promessa que ele fez. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é o meu pastor e não quero mais nada, ou seja, ele estando na minha vida como tudo, eu sei que não me falta mais nada. O segundo verso vai falar: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Veja que coisa importante. Quem tem o Senhor como pastor, e quem está falando isso é Davi, que entende bem da profissão, não come palha seca, não come em pastos estranhos, porque é Deus que lhe guia, é Deus que lhe direciona para o pasto. Ou seja, para uma palavra revigorante, para uma palavra que tem poder, para uma palavra que tem força, para uma palavra que transforma. Então, esse é o alimento diário que esse pastor oferta às suas ovelhas. É por isso que a ovelha do Senhor, que serve a ele com fidelidade, não vai para nenhum outro pasto, não vai para nenhum outro pastor, porque sabe que não a encontrará ninguém igual, semelhante a este maravilhoso pastor. Outro ponto importante: entenda quão maravilhoso é ter Cristo como seu pastor, o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, o teu Criador, aquele que fez o mundo e tudo o que nele há. Aqui está numa posição de pastor. Pastor é aquele que cuida, aquele que guarda. Ter ele como nosso guarda, como nosso cuidador, como nosso provedor é algo imensurável. É de grande alegria para todo aquele que é ovelha desse pastor. O verso 3 diz: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Refrigério. Você lembre-se comigo aqui daqueles dias de calor ensolarado, que estamos afadigados, né? E tomamos aquele banho, ou quando chegamos em casa, abrimos a nossa geladeira, pegamos aquela garrafa com água e tomamos. Como é refrigerante, como é prazeroso, né? Nada naquele momento nós queremos, a não ser esse copo com água. Assim é o nosso Senhor. Ele refrigera a nossa alma de forma extraordinária. É por isso que Oséias diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele diz que esse movimento, essa ação de conhecer ao Senhor, nos traz um renovo diário, porque ele refrigera a nossa alma. E isso é importante para os dias difíceis,
para os dias de lutas que enfrentamos. Se nossa alma, se o nosso ser não estiver refrigerado pelo Senhor, o que será de nós? E o texto diz: guia-me pela vereda da justiça. Só esta palavra, só este pastor pode te levar às veredas da justiça. O verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha, ainda que eu andasse pelo vale, não é no vale, ainda que eu andasse pelo vale, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque o ato de conheçamos e prossigamos ao Senhor, o ato de nos aproximarmos dele, nos faz cada vez conhecer quem é o nosso pastor. E na medida que nós nos aproximamos, dele, mais confiamos nele. E essa medida de aproximação e conhecimento nos faz ser firmes e fortes, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Para você ter uma ideia, isso era um dos cânticos mais cantados pelos irmãos da antiguidade, os da primeira igreja, principalmente quando estavam doentes, no leito da morte. Eles cantavam: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja perto de morrer, perto de ir embora, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele não está dizendo que você não vai ter mal, que não vai aparecer mal na sua vida, que você está isento do mal, não. Ele está dizendo que ainda que o mal, apareça, eu não devo temer mal algum. Não temeria mal algum. Ou seja, não é para temer o mal se Cristo está contigo. Aí ele diz uma coisa importante, que muito cristão de hoje não quer. Ele diz: olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando fala de vara e cajado, estamos falando de disciplina, estamos falando de exortação. E o nosso pastor precisa nos exortar, nos orientar, porque às vezes queremos trilhar em caminhos estranhos. Olha, não há um animal mais indefeso, míope, frágil do que a ovelha. Deixe ela por um instante longe do seu pastor, longe da proteção dele, que logo ela será tragada por um lobo ou por qualquer outro animal feroz. Ela é muito indefesa. Mas, na medida que ela é indefesa, ela também é teimosa. Então, às vezes, ela precisa desse cajado, às vezes, ela precisa dessa exortação para ela voltar para o caminho e continuar ao lado do seu pastor. Aí ele diz: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Otoniel, o cristão tem inimigo? Ô, meu querido, você é inimigo do pecado, você é inimigo das coisas desse mundo, que tem o Senhor desse mundo como inimigo. Não tem como servir a dois senhores. Se você serve ao Senhor, logo você vai ter inimizade com o mundo. Mas Deus, ele sempre te dá a paz necessária, mesmo você tendo esses inimigos, para viver vigilante, sabendo que ele está no controle da situação para te guardar e te livrar. Aí ele diz: olha, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui tem dois pontos importantes a ser analisado. Esse ungir. Primeiro, eu falo sobre o ato do pastor colocar o azeite na cabeça das ovelhas. Isso era para que animais, besouros, nenhum maribondo, nenhuma abelha viesse e picasse a cabeça daquela ovelha. Aquele azeite servia como repelente para proteger a ovelha do perigo desses insetos. Assim é Deus nos blindando das setas, dos dardos que o inimigo envia a nós para tentar nos distrair, tentar nos tirar do foco que é o Senhor. É por isso que precisamos sempre estar com o capacete da salvação, porque o capacete nos blinda dessas adversidades.
Um bom exemplo disso é a frase de Martinho Lutero, quando ele diz: você não pode proibir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas pode proibir que ele faça ninho. Ou seja, o pensamento vem, isso a gente não pode interromper, mas podemos sim tirá-lo da nossa mente, substituí-lo por outros pensamentos, lendo a palavra de Deus, para que aquilo não se alimente e não se torne algo pior na nossa vida depois. Então, o primeiro ponto é esse azeite nos blindando. Outro ponto importante acerca do azeite é a graça. A graça de Deus como esse azeite, e a graça é fundamental para nos sustentar durante a nossa caminhada. Vale ressaltar também que o azeite era derramado também como uma forma de unção, como uma forma de consagração de um indivíduo para uma determinada função e uma determinada missão. Você também foi consagrado, foi ungido por Deus para fazer a sua obra aqui na terra. Por último, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. A bondade é o que nos faz ficar de pé. Essa bondade de Deus sobre a nossa vida, sobre esse fôlego, e a misericórdia é o que faz destruir todas as nossas iniquidades. Ah, meu querido, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos mortos, como Jeremias diz. Se não for a misericórdia do Senhor, nós já estávamos consumidos. Mas a misericórdia do Senhor é o que tem nos ajudado a permanecer de pé até o dia que Ele vir nos buscar. Mas há aqui um desejo maravilhoso de Davi por último. Ah, Senhor, que eu possa habitar na tua casa por longos dias, né? Todos os dias da minha vida, ele diz, olha, habitarei na casa do Senhor. Que esse seja o nosso desejo. O mundo não é a nossa casa. Estamos aqui de passagem, que possamos ter isso em mente, assim como Davi. Eu sei que a minha casa está lá nos céus e o meu desejo é habitar na presença do Senhor para todo sempre. Amém. Forte abraço, fique na paz e eu te aguardo no nosso próximo texto neste livro de Salmos. Que Deus te abençoe.